Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui agora para estar passando um pouco para vocês de altimetria. Só que antes de fazer um exercício de altimetria, eu vou estar explicando aqui alguns conceitos para ajudar a entender na altimetria. Então, como eu venho falado nos outros vídeos, uma coisa que ajuda a gente a visualizar as coisas são os desenhos. Eu fiz aqui um desenho para estar explicando um pouco de pressão atmosférica para vocês. O que significa pressão atmosférica? Pressão atmosférica nada mais é que o peso de uma coluna de ar num determinado ponto. Então tem muita gente que confunde, quanto mais baixo é maior a pressão, é menor a pressão. Então eu fiz um desenho aqui para ilustrar bem isso daqui. Você vê, se você faz um desenho aqui de uma coluna de ar num ponto e comparar com outro ponto, você consegue ver exatamente qual pressão que é maior, qual que é menor. No caso, você pega aqui numa montanha e compara com o nível do mar, você vê que na montanha a pressão é bem menor. Por quê? Porque a coluna de ar ela é menor. Você pega um outro ponto, ela já é um pouco maior. Ainda assim, ela é menor que o nível do mar. Então, você faz um desenho, você consegue visualizar isso daí. Onde que a pressão é maior, onde que é menor. Então você vê que quanto mais baixo você tiver, maior é a pressão atmosférica. Então, nessa parte de baixo aqui, eu fiz o desenho de... É o desenho que na maioria dos exercícios de altimetria você vai usar. O que acontece? Você fazendo esse desenho, você responde muito facilmente qualquer questão de altimetria. Muitas vezes até mesmo sem fazer cálculo, só olhando no desenho você já sabe responder. Então, quais são os conceitos aqui que você precisa saber o que é? O que é QNH, o que é QNE e o que é QFE. Então, para você estar fazendo os exercícios, você precisa conhecer esses conceitos aqui. QFE é a pressão na pista. QNH é a pressão ao nível do mar. E QNE é a pressão padrão, é uma pressão que não muda. Então, quando a aeronave está voando ajustado o QNE, ela está ajustado 1013,2 HPA. Então, no altímetro dela vai estar sempre constando a altitude e pressão. A aeronave em relação a QNE, altitude e pressão. A aeronave em relação ao nível médio do mar, altitude indicada. E a aeronave em relação ao terreno que ela está sobrevoando, altitude absoluta ou altura do voo. Então, esses conhecimentos é fundamental para a gente estar fazendo esse tipo de exercício. Uma coisa que o pessoal confunde bastante é QNE, se ele vai estar acima ou abaixo do QNH. O QNE, ele nunca muda, é sempre 1013,2 HPA. Então, para você saber se ele está acima ou abaixo do QNH, é só você comparar um número. Então, se ele for maior que o QNH sempre muda, ele não. Se ele for maior, ele está embaixo. Se ele for menor, como no exemplo que eu coloquei aqui, ele vai estar acima. Então, com base nesses conhecimentos, coluna de ar, para você saber onde que está maior pressão, onde que está menor, mais QNE, QFE e QNH, você resolve qualquer exercício de altimetria com muita facilidade. Então é isso daí. Na próxima videoaula eu vou estar passando um exercício mostrando como que resolve utilizando esse desenho aqui, o que facilita bastante a vida da gente. Então uma coisa que eu indico, faz esse desenho aqui que só de você olhar no desenho você já consegue enxergar a resposta do exercício. É isso aí, gente. Qualquer dúvida é só deixar um comentário aí. Valeu!